Bom galera, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a como descobrir informações básicas da memória RAM no Windows 10, sem instalar nenhum programa. Bom, a forma mais fácil é apertando Ctrl Shift ESC para abrir o gerenciador de tarefas, né? Daí você vem até aqui na guia de desempenho, em memória, e aqui você já tem informações sobre a velocidade máxima do clock, né, da sua memória RAM. No meu caso são 2 pentes de memória RAM da Kingston que podem trabalhar numa frequência máxima de 1333 MHz. Daqui ele informa os slots usados, 2 no total de 4. Então tenho 2 usados e 2 disponíveis. O tipo de memória RAM, que é DIMM, e a quantidade de memória reservada para o hardware, que é aproximadamente 500 MB no meu caso. Aqui em cima você tem a quantidade máxima de memória RAM disponível, que é 8 GB. Eu uso 2 pens de 4 GB, sendo disponível 7,5, pois como eu falei, 500 MB está sendo usado para o hardware, beleza? Daqui você tem algumas informações específicas, né? O tanto que está em uso no momento pelo sistema e os programas abertos, o tanto que está disponível para ser utilizado, confirmado em cache. Aqui é basicamente arquivos que estão utilizando a memória RAM, mas estão, vamos dizer assim, em um modo de standby, suspensão e assim por diante, beleza? Uma outra forma de obter informações da sua memória RAM de uma forma mais detalhada, digamos assim, é através do CMD do Windows. Então abra-o no modo administrador. Daqui dentro a gente pode usar uma série de comandos para procurar informações da memória RAM. Eu tenho uma lista aqui salva, tá bom? Então se você quiser, por exemplo, obter uma lista completa de informações da memória RAM, você usa esse comando aqui, wmake memory chip list full. E ele vai te fornecer informações completas da sua memória RAM. No caso aqui eu tenho 2 pens, tá? De 4 GB, totalizando 8 GB. Então aqui eu tenho a capacidade dele em bytes, beleza? Data width, né? 64 bits, memória física, a localização da memória e esse tipo de coisa, beleza? A velocidade máxima. Algumas informações aqui podem aparecer ocultas ou como não identificadas. Isso aí vai variar de acordo com a marca e modelo da sua memória RAM, beleza? Daí você pode especificar as informações que você quer buscar. Se você quer, por exemplo, a localização da memória RAM e o nome do fabricante, use esse comando, né, manufacturer. Eu vou copiar e colar aqui para vocês verem. Daí ele retorna a localização, né, no módulo A2, A3. O fabricante aqui não identificou no meu caso. Geralmente eu utilizo o AIDA64 para obter informações da minha memória RAM, assim como do meu hardware de modo geral, e lá ele exibe, né, o nome do fabricante, Kingston, o serial number corretamente. Infelizmente aqui no CMD ele não identifica com tanto sucesso assim, tá bom? Então não é bom contar com essa ferramenta aqui para obter esse tipo de informação. Isso aqui é mais para buscar dados básicos, como por exemplo a capacidade da memória RAM, esse tipo de coisa. Se o pente é DDR4, DDR3, beleza? Outro comando bem interessante. Capacity, capacidade. Aqui eu tenho a capacidade de cada um dos meus pentes. Aqui a informação está em bytes, beleza? Por isso que tem esse tanto de número aqui, mas é aproximadamente 4 GB cada pente. Esse outro comando aqui também é bem interessante. Speed. Ele retorna a velocidade máxima de cada pente. No meu caso, os meus módulos de memória RAM suportam a velocidade máxima de 1333 MHz, só que em overclock. O clock normal vai até 1066 cada um, aproximadamente. Memory type. O certo seria retornar o tipo de memória através de uma numeração. No meu caso, o número que deveria aparecer aqui dentro é 24, que representa o tipo de memória DDR4, ou melhor, DDR3, beleza? Mas retorna 0 aqui por algum motivo. Aqui temos um outro comando mais completo, só que de uma forma mais resumida, né? Com a capacidade, a localização do módulo, o fabricante, o tipo de memória, o número serial, a velocidade máxima e assim por diante, beleza? Pode ser que no seu caso apareça mais informações, ao invés desse nan aqui, beleza? Mas enfim, essas são formas que você pode obter informações sobre sua memória RAM sem instalar nenhum programa, através do próprio CMD do Windows. Agora, se você quiser obter informações mais completas, é aconselhável que você instale um programa avulso.
Eu tenho um tutorial completo sobre o AIDA Extreme no meu canal, beleza? É só pesquisar por AIDA 64 que eu tenho tudo organizado lá. Então aqui, por exemplo, em placa-mãe, memória, temos informações básicas da memória RAM, memória física, beleza? Já aqui em SPD, temos informações mais detalhadas, como o nome da fabricante, que é Kingston, o número de série da minha memória RAM, a data de fabricação, o tamanho do módulo, que é 4 GB, como eu falei para vocês, o tipo de módulo, tipo de memória, que é DDR3, SDRAM, a frequência máxima, a frequência em uso, a largura de banda do módulo, sua voltagem e assim por diante, beleza? A taxa de atualização também. Então aqui a gente tem informações mais completas. Agora, informações básicas você pode obter pelo CMD, como eu ensinei, beleza? Uma terceira forma é abrindo o menu executar, apertando o Windows mais a letra R, executando o comando dxdiag. Daí aqui na guia sistema, ele mostra várias informações do hardware, né? O sistema operacional, o idioma configurado, a placa-mãe, a fabricante da placa-mãe, o modelo. E aqui embaixo a gente tem um total de memória RAM instalado, que é 8.192 MB, tá bom? Aproximadamente 8 GB. E aqui embaixo o tamanho do arquivo de paginação, o tamanho disponível e o tanto que está sendo usado, beleza? Bem simples. Uma outra forma é vindo aqui em configurações, sistema, sobre, e aqui você tem informações básicas, né? A quantidade de RAM instalada, 8 GB, sendo utilizável apenas 7.50 GB. Então essas são todas as formas basicamente. Agora, para você descobrir informações mais detalhadas e específicas, como por exemplo, se o tipo de pente é DDR2, DDR3, DDR4, aí você tem que instalar softwares como o AIDA 64, o CPU-Z, tá bom? Mas como o foco do vídeo é obter informações da memória sem programas, eu não vou ensinar isso nesse vídeo. Mas eu tenho vários tutoriais ensinando a como fazê-lo. Só pesquisar aí no canal por CPU-Z ou AIDA 64. Eu tenho um tutorial completo, beleza, galera? Então é isso, um grande abraço a todos.